Quando tu traz tecnologia, equipamento, processo e tu levanta a régua do cliente, tu acaba virando parâmetro para ele. Por isso que tu se torna, eu digo a Veneto, mas qualquer outra empresa que está nos escutando aqui hoje, tu se torna parte do processo do cliente. Ele vê assim, ó, eu não consigo mais viver sem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do EliteCast. Eu sou o Eloy Dalbello, fundador e CEO da Elite Digital e atual host desse podcast. Hoje tenho o prazer de receber aqui a Veneto Mercantil. Estamos na mesa aqui com o diretor administrativo, Franco, diretor comercial, Laércio, e o diretor executivo, Anthony. E a gente vai falar sobre marketing e vendas, extrair um pouquinho mais dessa empresa, qual é o segredo. São 36 anos, depois eu vou passar a palavra para o Franco falar um pouquinho. São 36 anos de sucesso, né? Passados por muitos desafios, muito planejamento até muitas vezes que conseguiu executar, de outras formas não. E qual foi o segredo para passar por esses desafios, essas barreiras e estar crescendo cada vez mais? Sejam bem-vindos, todos vocês. Obrigado. É um prazer receber vocês aqui no nosso episódio, pessoal. E eu queria fazer a primeira pergunta para o Franco. Franco, contar um pouquinho sobre a Veneto Mercantil, da onde ela surgiu, que sonho teve lá no fundador, o que fez com que ele passasse por todas as barreiras e hoje está à frente de uma empresa tão grande, e falar um pouquinho do corpo dessa empresa, da estrutura dela. Ok. Primeiramente, obrigado pelo convite, Eloy, por dar oportunidade para nós estarmos aqui e para o pessoal conhecer nossa empresa também. Né? Bom, vamos lá. A Veneto Mercantil, nós estamos no mês de agosto, né? Então, nesse exato mês, completa 36 anos. Top. É uma empresa nascida aqui na Serra Gaúcha, em Flores da Cunha. O fundador foi o Léo Francescato, meu pai. E na época era pura vontade, necessidade e empreendedorismo, né? Como muitas empresas daqui. Então, eu acho que muitas empresas começam sem ter um planejamento estruturado, mas com muita coragem, né? E nasceu pequeno e cresceu organicamente. O que é nascer pequeno? O Léo vem de uma família de 10 irmãos, onde ele, ainda na infância, foi morar com um desses irmãos, que possuía uma cantina, ainda possui uma cantina de fabricação e elaboração de vinhos. E dentro dos negócios, eles identificaram, né, que muitos dos seus clientes, nenhum dos negócios desse irmão eram outros industriais, outras pessoas que faziam vinho. E meu pai viu uma oportunidade e começou a oferecer produtos genéricos, né, que as cantinas usavam. Cara, ele era um guri, né, cara? 36 anos atrás. Então... Era um guri. E era mato naquela época, vamos dizer assim, né, cara? A gente diz, cara, 36 anos. Eu tenho 37, cara. 1988. Então, assim, começou assim, uma venda de varejo comercial. Até que foi para venda, né, porta em porta, literalmente. Foi lá, carregar uma caminhonetinha pequena, ia pro interior, porta em porta. Exatamente. Legal. Mas, por mais simples ou simplório que isso pareça, já denota uma característica principal da empresa até hoje, que é comprometimento, foco no cliente e querer atender bem. Então, o negócio foi crescendo aos poucos e também aos poucos foi se especializando. Né? Então... E hoje a estrutura está... Atualmente, quantos colaboradores? Hoje a empresa as empresas do grupo contam com ao redor de 50 colaboradores. Mas nossa primeira parceria internacional, então, veio 9 anos depois, em 1997. Né? Diante de necessidades e desafios do mercado. E, a partir disso, o nosso próprio trabalho começou a chamar a atenção de
fábricas, fornecedores, empresas internacionais que faziam contato conosco, querendo estar no Brasil através de um bom distribuidor. Abrir mercado, né? Ou seja, a Veneto hoje é uma empresa comercial, primordialmente comercial, e está no seu DNA. E nós atuamos com produtos white label, mas o nosso grande carro-chefe, o nosso grande negócio é o desenvolvimento de marcas e produtos de grandes empresas com muita tecnologia em diversas aplicações, principalmente por ramo de bebidas e alimentos, mas também outros setores. Então, hoje, depois de 36 anos, a Veneto tem sua matriz em Flores da Cunha, tem uma filial em Bento Gonçalves, tem um centro de distribuição no sul de Minas. Atendemos todo o Brasil, né? Isso já há muitos anos, e estamos iniciando nossa expansão, atendendo especificamente com algumas linhas de produtos também a América Latina. Sim, já está expandindo para fora das nossas fronteiras. Então, saímos de uma empresa local para ser uma empresa regional, para ser uma empresa nacional e agora ser também internacional, em termos de comercialização. Sim, claro. Porque em termos de tecnologia, de relacionamento, de conhecimento, somos internacionais há muitos e muitos anos já. Sim. Como tu falou, a empresa nasceu, né, fornecendo insumos, né, e material para vinícolas, né, lá com o teu pai, com o teu tio, né? E é ali que ela se profissionalizou, ali que ela viu o caminho. Exatamente. Então, hoje, dá para se dizer que a Veneto, ela é super conhecida dentro do segmento das vinícolas, no Brasil todo, né? Sim. Foi nosso início, o nosso pioneirismo, ou nossa liderança nesse segmento. Porém, nós construímos um portfólio de produtos e esse portfólio nos dá a possibilidade, nos deu e nos dá a possibilidade de atuar em vários ramos. Então, hoje nós atuamos na indústria vinícola, indústria de sucos, micro cervejarias, bebidas em geral, principalmente bebidas, alimentos também, mas principalmente alimentos em forma de bebidas, né? E estamos também atendendo outros tipos de indústria com alguns grupos de produtos que temos. Por exemplo, podemos atender indústrias químicas, podemos atender indústrias de resina, indústrias de tintas, são até mesmo petrolíferas. Então... Sim, entendi. É que assim, quando tu comentou agora sobre empresas de bebidas, né? Cara, talvez na nossa cabeça, que não tá dentro do segmento, parece que, será que é o quê, né, cara? Mas agora tu explorando um pouquinho mais, vai longe, né? Quando tu fala em alimentos, já em bebidas. E, cara, é o que mais tem, né? Hoje tem alimentos em formato de bebida, tem pó que tu mistura com água que vira lá uma bebida, tem refrigerante. Então, cara, passa muita coisa na cabeça. Nós atendemos sucos naturais, integrais, néctar, energético. Exato. Polpa de fruta, kombucha. Cara, é muito grande, né? Cara? Bebidas alcoólicas, obviamente, também. Os alcoólicos. Mas enfim. Porque os equipamentos, as máquinas e os insumos é o que manda no negócio, né? Depois vai para o segmento. Esse aqui é vinícola, então eu tenho essa cadeia de produtos. Esse aqui é sucos e bebidas. Acho que tu até aproveita, né, cara? Alguns equipamentos da vinícola vão servir para o destilado, que vai servir para o suco. Eu acho que tem uma... né? Tem uma troca ali que até seja o mesmo equipamento que tu usa para desenvolver aquele produto. Mais que equipamentos são processos industriais, né? E então, por exemplo, vou citar uma filtração. Filtração é aplicada em inúmeros tipos de indústrias. Então, hoje nós fornecemos um material filtrante que é capaz de retirar sólidos grossos, até mesmo filtração microbiológica que retém bactérias, por exemplo. Sim, bem... Então, é uma gama completa. Então, com isso, nós conseguimos atender alguém que está fazendo um suco concentrado, até uma fábrica de doces, até um laticínio. Então,
É nesse sentido que o nosso portfólio, nossa expertise se encaixa em vários segmentos industriais. Né? Entrando no ramo industrial também, o mesmo produto, por exemplo, que é utilizado para esses alimentos e bebidas, se filtra um óleo solúvel, se filtra uma cera de carnaúba, se filtra um azeite de oliva. Isso que quando tu fala em tinta, cara, como é que entra na cabeça, né? Tinta. Eu acho que, acrescentando um pouco nessa fala do Franco, assim, o portfólio de produtos hoje que a Veneto Mercantil trabalha passa de 1.200 itens diferentes, divididos em 9 categorias de produto. Ele permitiu com que a empresa pudesse desbravar esses novos mercados. Claro, com a raiz, como o Franco comenta lá na indústria vitivinícola, né, que acabou expandindo para essas outras bebidas, mas o foco em tecnologia, a parceria internacional com empresas que produzem esses produtos e que têm know-how que a gente pode trazer para cá, né? Tem empresas centenárias. Exatamente. Né? E aí, claro, depois o Lércio pode comentar um pouco mais sobre isso, mas parte por uma equipe comercial altamente técnica para fazer esse desenvolvimento, mas um portfólio robusto que permitiu com que a empresa entrasse nesses outros ramos, né? Nessas outras aplicações, sabendo fazer e sabendo o que funciona no setor vitivinícola, com sua complexidade a nível de Brasil, e entrando em outros segmentos aí, né? Uma outra oportunidade que eu conversei com o Franco, cara, o tamanho da Veneto assusta. E assusta, eu digo assim, quando tu fala em produtores, né, de sucos integrais, cara, tu não tem grandes empresas, nem sempre são grandes empresas, né? E uma das falas que o Franco, um dos pilares, que talvez seja lá a essência do fundador, é atender, né, o pequeno da mesma forma, com a mesma importância, com o mesmo compromisso, com a mesma entrega, com o mesmo corpo comercial, né, que atende uma grande. Né? Exatamente. Eu queria que, Franco, retoma isso, cara, porque isso é valor, é princípio, é cultura. Isso é forte, cara, na empresa, né? É um princípio e é diariamente exigido isso. exigido isso lá na empresa. Isso reflete no que? Numa demanda de pessoas comprometidas, né? De pessoas com conhecimento técnico também. E mais que isso, isso gera um diferencial que não tem como ser medido. Né? Eu sempre comento com todas as pessoas na empresa que dificilmente, na verdade eu comento que ninguém faz o que nós fizemos da forma que nós fizemos. Né? Porque, obviamente, nós temos uma organização para isso, mas o atendimento do dia a dia, a importância, o retorno que se dá a todas as demandas que recebemos do mercado é como tu mencionou, é exatamente o mesmo, no mesmo nível de preocupação e qualidade. Então, gera um esforço enorme, mas nós acreditamos fielmente que esse é um dos grandes motivos que nos levou a ter 36 anos no Brasil. Né? E ter o diferencial com os nossos parceiros, que são nossos fornecedores, né? Chamamos de parceiros porque desenvolvemos as marcas deles. Ontem mesmo tivemos um jantar com um deles, né? Que está nos visitando aqui, e ele nos falou algo que escutamos de vários. Eu gostaria de ter uma Veneto em X país, em Y país, que gostaria de ter a equipe da Veneto nesse país, naquele país. Caramba. Porque isso valida, né? Isso valida o modelo. É um modelo, porque, cara, a gente se pergunta, né? Eu acho que o diretor executivo, né, o administrativo, é caro, né? Eu acredito que é caro tu manter essa estrutura eficiente, de alta performance, para atender todo o tipo de cliente que tem, né, cara? É um investimento, né, Eloy? Eu diria que é um investimento. Perfeito. A gente preparou, me juntei ao grupo aí, vai fazer 5 anos. E a gente percebe, eu quando cheguei percebi esse DNA justamente que o Franco diz, voltado para o atendimento de cliente, mas ele é uma via de mão dupla. E aí, da mesma forma como a Veneto está ali propondo coisas para o cliente, existe um cliente demandando coisas da Veneto, demandando coisas do time comercial, provocando, instigando inovações. Então, ela é uma relação muito madura, muito ética, muito profissional. Isso é uma coisa, são valores que eu vejo e percebi quando cheguei na Veneto. Então, nada mais justo que traduzir isso para o dia a dia.
seja numa venda, num atendimento de telefone, nossa equipe toda lá, né, no dia a dia, tratativas com clientes, até o momento da entrega. Falando um pouco da parte operacional, a gente se considera uma empresa bastante vertical, né? A gente tem como um DNA fazer o que a gente sabe da maneira mais excelente em todas as etapas. Então, a nossa frota, a nossa logística, o nosso motorista vai até o cliente e muitas vezes entregar o produto. Certo. Então, aquela qualidade de atendimento que o cliente recebe lá numa ligação no comercial, numa conversa técnica com um dos nossos vendedores, ele vai receber lá na embalagem, na entrega, no momento que ele está recebendo o produto. Então, a gente costuma sempre avaliar essas etapas, porque ali está a essência do negócio. A gente quer manter a excelência em todas as etapas. E esse segredo, né, parte de atender o cliente pequeno da mesma forma como o grande, né, de entregar para ele os mesmos insumos que tu entrega para o grande, ele tem essa possibilidade. Né? Sim, exatamente. E manter um corpo comercial, né, Laércio? Altamente técnico. Eu fiquei assim, quando eu conheci um pouquinho mais da Veneto, são corpos consultivos, né? São pessoas, são enólogos, na verdade, né? Todos os comerciais ali. Queria que tu falasse um pouquinho, Laércio, sobre qual foi a estratégia de ter enólogos no time, né? O que isso beneficiou o corpo comercial da empresa e o que hoje isso entrega. E provavelmente isso faz com que um pequeno possa indicar também o nosso trabalho para um grande e se gera um mercado novo aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa estratégia comercial. Exato, Eloy. Então, eu vou falar essa estratégia um pouco como a minha vida, a minha vivência na Veneto Mercantil. Perfeito. Quando fui contratado em 2007, eu era enólogo e trabalhava em uma vinícola. Então, eu tinha experiência técnica. Eu era enólogo formado em uma vinícola. E quando a Veneto, com o Léo, me procurou... O projeto não, o desenvolvimento já estava andando e sempre a filosofia e o DNA foi especialização, técnica, consultiva, entregar tecnologia, depois chegar no cliente. E eu lembro muito bem que uma das minhas primeiras demandas falou, eu não sou comercial, eu sou enólogo. Olha aí, cara. E ele falou, é isso que eu preciso. Preciso que um enólogo que possa aportar nossa tecnologia, possa entregar a Veneto aos clientes. Olha aí. E aí, isso foi construído sempre dessa forma. Hoje, nós somos em 6 vendedores externos, mais vendedores internos, uma equipe muito grande. Somos em toda a equipe da Veneto, somos 7 enólogos. Somos muitos enólogos. Eu sou enólogo e mestre cervejeiro também. Meus colegas também são mestres cervejeiros. E sommelier. Eu sou sommelier. Eu tenho mestrado em biotecnologia. Então, o que a gente conseguiu nesses anos? Sempre buscar formação para poder entregar para o cliente esse resultado. Então, a Veneto entrega para o cliente soluções, entrega tecnologias. A gente absorve tecnologias no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e entrega ao cliente. Eloy, é importante isso porque esse trabalho foi construído nesses 36 anos. Em alguns anos atrás, teve uma pesquisa no setor vitivinícola que entrevistaram mais de 200 vinícolas de toda a região e de todo o Brasil. Uma pesquisa por e-mail, junto com a Universidade de Caxias do Sul, a UX. E eles perguntaram às vinícolas, dentre de muitas perguntas, uma da demanda era: quem entrega tecnologia para vocês? Quem leva tecnologia para vinícolas? E a Veneto foi uma das mais citadas. Foram respostas abertas. Campo livre, né, de resposta. Podia falar a palavra que quisesse. Podia pôr consultor, UX, podia Embrapa, Emater, internet, qualquer coisa. Veneto Mercantil foi a segunda palavra mais citada. Nessa pesquisa nacional. Exatamente, todas as vinícolas do Brasil. Isso... E nós estamos... Desculpa, Lércio. Nós estamos falando bastante de enólogo e tal, né? O Lércio citou que temos mais cervejeiros. Anthony, não sei se pode me ajudar. Quantos engenheiros nós temos na empresa? Atualmente a gente já está com 4 engenheiros na empresa. Químicos. Eu sou engenheiro de produção. O último que se juntou ao nosso time é engenheiro de Minas, né? Exatamente. Ele fica embasado, inclusive, em Minas Gerais. E aí entra, acho que é o exemplo que explica essa diversificação que a empresa está atravessando. Então, uma empresa que tem enólogos no corpo de venda, tem mestres cervejeiros, agora tem um engenheiro de minas. Por que isso? Ele conhece de minerais, conhece de aplicações. E aí entra esse nicho que a gente tem hoje, seja por filtração ou para outras gamas, que é uma das categorias que a gente trabalha,
um expertise em saber quem vai estar lá na ponta atendendo o cliente, seja pequeno ou grande, dar o melhor atendimento, dar o melhor suporte, precisa ter o conhecimento, não tem como fugir disso. Então, claro, que na veia, a gente sempre fala lá, tem 50 pessoas na empresa que fazem todas as atividades, todo mundo é vendedor. Todo mundo vende. Porque não tem como não vender, a gente é uma empresa comercial. Mas a venda passa por essa etapa técnica de entender a dor do cliente, entender o problema que ele tem lá para resolver e de que meio a gente vai conduzir para resolver esse problema. Então, claro, é muita pesquisa, muita dedicação, muita história, muita trajetória, muita responsabilidade, porque querendo ou não, hoje a empresa, com todo esse compromisso técnico, a entrega de um produto, a gente está junto com o cliente assumindo uma responsabilidade perante o cliente do nosso cliente. Eu ia perguntar... Nós somos uma empresa B2B, então nós temos que saber um pouco do cliente e do nosso cliente. É isso. Eu ia perguntar, vocês fazem parte do desenvolvimento do produto do cliente. Sim. Exato. Né? Exato. Vocês Sim. orientam eles, vocês desenham processos, né? Criam receitas. Eu acredito que, cara... E é um processo contínuo, isso é diário. Nós conversamos com nossos clientes todos os dias, de diversos ramos, para ajudar ele a desenvolver, ter soluções para o cliente. Olha o quanto a Veneto está estratégica dentro do cliente, né? E o Anthony comentou sobre a responsabilidade. Além de tudo isso, hoje nós temos a responsabilidade de desenvolver as marcas de terceiros. De grandes empresas, grandes multinacionais ou grandes empresas internacionais. Então, nós também temos a responsabilidade de prezar pela boa imagem e pela reputação dessas marcas que fazem parte do meu negócio. Então... Tu tá falando em sellout, né? Tu tá falando tu já tá falando em como tu vai fazer para o teu cliente vender mais. Sim. A tua preocupação já tá lá na ponta. Como eu vou desenvolver um melhor produto, né, uma melhor receita, um melhor processo, um melhor equipamento, calibrar isso para que ele venda mais. Tu tá preocupado já no sucesso do cliente. Toda essa, vamos dizer assim, essa organização para o conhecimento é justamente para vender performance, não vender produto, ou não vender, vender uma vantagem para o cliente, é ajudar ele no negócio dele. Né? Então, por isso que nós precisamos estar sempre com pessoas comprometidas, engajadas, com vontade de aprender. Afinal, o conhecimento não é estático, né? Sim. E a empresa, eu acho que outra característica bastante importante é a mudança. A empresa se esforça muito e tem como uma preocupação muito grande estar sempre mudando sua... não forma de atuação, mas sua organização para conseguir acompanhar as demandas do mercado. Porque fazer uma ligação entre empresas de todo mundo, que hoje nós trouxemos produtos de todo mundo, que enfrenta inúmeros desafios logísticos, governamentais, regulatórios, custos, enfim. E fazer com que isso chegue a tempo, para quando o mercado quer, do jeito que ele precisa, atendendo tudo com a qualidade que ele precisa, num custo aceitável, é um grande desafio. E para isso, tu tem que estar sempre buscando alternativas e estar aberto à mudança. Pois é, porque é como tu falou, é dinâmico, né? Em algum ano vai dar uma super safra, e aí tu não calibrou aquela super safra, porque tu tá baseado em clima e toda uma questão. E em outros casos, ao contrário, não dá safra. E aí tu pegou uma média de compra, tu estocou muito material. Mas o diferencial é com que a Veneto sempre tenha a possibilidade de atender esse cliente lá na ponta com os principais fornecedores que ela tem lá fora. Exatamente. E é uma Qual complexidade... eu queria que o Anthony, o diretor executivo, falasse um pouquinho. É uma complexidade, assim, para a gente, vamos falar... justamente a palavra safra, né, que tu usou. Cada segmento que a gente atende tem a sua safra. Então a gente está, vamos dizer, de uns 3 ou 4 anos para cá, entendendo que existe a safra para cada do segmento. Cervejeiro, existe a safra das ceras naturais, que a gente começou a atender, existe a safra do segmento industrial e de tintas. Aí a gente chega à conclusão assim que, independente da safra ou da sazonalidade de demanda do nosso cliente, a Veneto precisa estar preparada. Então, isso passou por investimentos recentes, né, Franco, em incremento de estrutura de estoque, por exemplo. A gente incrementou nossa área construída para ter um estoque mais disponível, porque é uma grande fortaleza hoje, dado esse cenário, vamos pensar, logístico, né, político,
muitas vezes econômico de um país, com fatores cambiais e por aí vai, a gente manter uma fortaleza onde o cliente possa dizer assim, não, eu vou lá na Veneto porque eu sei que lá eu vou estar sendo atendido. Lá tem uma solução para mim. Independente do cenário, lá vai ter alguma solução para mim. Então, eu vou ter uma robustez de estoque disponível, eu vou ter uma agilidade logística em trazer. Hoje a gente chega aí e passa de 150 a 200 containers por ano, nosso volume de importação. Caramba! Isso é um volume que hoje a empresa, pelo porte que a gente tem, ele é considerável. Mas por quê? Porque a gente trabalha com o giro disso. Aí Franco falou também da parte América Latina, que né, a gente começou a expandir a parte internacional. Isso. A gente começa a ter contato com outras culturas, outros países. É outra forma de vender. É outra cadeia logística, não é mais só o porto aqui de Rio Grande ou portos do Brasil, eu vou para portos da América Latina. O funcionamento daqui. Exato. Então, eu diria assim, de uma forma bastante genérica, a Veneto ela vem se estruturando nesses 36 anos, muito nesses passos, com esse viés de mudança, com investimento em equipe, mas muito pautado em passos sólidos e firmes, sabendo o risco que está sendo tomado. Então, a gente precisa saber, bom, isso vai ser feito por uma melhoria, vai. A que risco? Porque aí é importante a gente comentar também. Nós temos por trás, ou como suporte da Veneto Mercantil, 15 parceiros internacionais. Quem for acessar nosso site aí vai ver, são todas empresas de extremo renome, empresas centenárias, tem aí algumas empresas que passam de 300 anos de existência, que são a vanguarda, são as líderes nos segmentos que elas atuam. E elas têm na Veneto Mercantil no Brasil, e agora alguns na América Latina, o seu braço comercial. Então, nós temos um sentimento também de prestação de contas para com essas empresas que investem em tecnologia, produzem cada vez melhor eficiência, que estão ligadas com os setores e os segmentos onde elas atuam. Então, a gente tem uma relação muito próxima, como eu falei antes também, a mesma relação que nós temos com o nosso cliente, ela é com o nosso fornecedor, em termos de maturidade, de conduta, de transparência. Então, a gente valoriza muito isso. Mas sim, um cenário complexo de múltiplos segmentos. Hoje a gente ainda tem um lastro, né? E esses 36 anos conduziram a empresa através do setor da uva, do vinho, né? Então, sim, a safra ela é um momento importante. Mas a gente começa a entender que o DNA da empresa que funciona e funcionou muito bem ao longo desses anos nesse segmento pode ser muito bem replicado em outros. E aí que a gente começa a entender onde é que está o nosso core, onde é que está a nossa essência. Por que agora tem que ter engenheiros na equipe? Por que tem que ter pessoas multidisciplinares trabalhando juntas? Para entregar esse valor para o cliente, para manter aquele DNA que o Franco comentou que começou lá atrás com o Léo, indo de carro na porta do cliente dizendo, ó, tá aqui a solução, vou resolver teu problema. Então dá para se dizer que a Veneto ela maturou, ela entendeu o mercado, ela entendeu a necessidade do cliente lá na ponta e hoje ela consegue abrir para outros segmentos com essa mesma qualidade, eficiência, expertise, levando o que já deu certo nas vinícolas, nesse segmento, para com os outros. E gerando até conteúdo, né, Lércio? A gente tem hoje eventos, a gente organiza alguns eventos com um foco até em tecnologia, em trazer conhecimento para o mercado. Não é apenas um viés comercial, transacional de compra-venda, mas existe uma criação de um capital também intelectual, né, Lércio? Exatamente. Nós trouxemos tecnologias da França, pesquisa de universidades, tanto de cervejarias quanto de vinícolas, trazendo para o Brasil para entregar para o nosso cliente. Então, nosso cliente nos busca, isso é muito importante. Mas sabe o que isso gera, Lércio? Gera... Primeiro de tudo, claro, porque tu está trazendo tecnologia, né? Então, a escolha de um bom fornecedor, centenário, com mais de 300 anos e tudo mais, vai trazer tecnologia, porque esses caras estão desenvolvendo sempre soluções para melhorar. Só que tu trazendo a expertise, trazendo treinamentos e educando o cliente, sabe o que isso gera? O cliente, tu levanta a régua do cliente e ele começa a olhar assim, tá, a Veneto me explicou que é assim que funciona. Agora eu vou tentar buscar alguém do mercado que entrega a mesma coisa. E não encontra. Foi o que o Franco falou. Né? Acaba não encontrando uma segunda Veneto. Construindo sobre a tua fala, nós não explicamos como funciona. Nós sentamos numa mesa que nem estamos aqui, botamos produtos na mesa, mostramos como foi feito e discutimos. Por que foi feito assim? Como chegamos assim? Serve para ti? Não serve. Eu preciso de outra solução.
como nós chegamos nessa outra solução. E o mercado? É mais do que expor, educar. É expor e debater. Né? Então, eu acredito muito no intercâmbio. Toda essa nossa expertise também foi oportunizada por intercâmbio. Nós temos contatos com toda essa rede de empresas internacionais, com profissionais muito qualificados, assim como nós somos também. E a troca, o intercâmbio, gera experiência e gera conhecimento. Exatamente. Não temos a presunção de ensinar, não, mas de trazer, mostrar um pouco do que sabemos, debater e construir em cima disso. Uma criação conjunta, né? E muito conectado. Por exemplo, na prática, quanto mudou o mercado de vinhos? Já teve ondas vinhos brancos, vinhos tintos, agora a moda é os rosados, os espumantes. Os sem álcool, né? Sem álcool. Agora tem espumante sem álcool que está em alta. Exatamente. Cara, um cliente é realidade essa semana já, né? para nós trabalhar junto num projeto de um espumante sem álcool. Que ele vai colocar no mercado. Tá ganhando no mercado. Exato. A Heineken foi pioneira nisso, né? Exato. Cara, olha o mercadaço que ela abriu. Eu me lembro das primeiras propagandas da Heineken, era com Fórmula 1, assim, e o cara dirigia a Fórmula 1, e aí ele convidou o piloto para tomar uma cerveja e depois ele tinha que voltar a correr. Ele, não, eu aceito. Ele tomava uma cerveja sem álcool e depois voltava a correr. E hoje tu imagina, dirigir, né? Exato, olha a pegada dos caras. Não, tu imagina, Eloy, que hoje tem cervejarias menores fazendo cerveja sem álcool já. Com tecnologia. E biotecnologia também. E biotecnologia. Então, todo o aporte do artesanal junto ali, da exclusividade, do aroma, do diferente. Do que entrega, né? Exato. Esse é o nosso dia a dia. Cara, eu vejo que, falando de levantar a régua do cliente, quando tu traz tecnologia, equipamento, processo, e tu levanta a régua do cliente, tu acaba virando parâmetro para ele. Por isso que tu se torna, eu digo a Veneto, mas qualquer outra empresa que está nos escutando aqui hoje, tu se torna parte do processo do cliente. Ele vê assim, ó, eu não consigo mais viver sem. Exato. Eu não consigo mais viver sem a Veneto. Aqui na minha empresa, sem a Veneto, eu paro. Porque tu educa, tu entrega, tu ajuda, tu constrói produto com ele, tu traz novidade do que está acontecendo, tu faz ele prosperar. Exatamente. No fundo, tu tá prosperando, tu tá fazendo ele prosperar. Entra uma questão também que, como um viés de distribuidora, né? Numa essência assim, bom, sou uma distribuidora, que valor eu entrego para o meu cliente? O nosso cliente está lá pensando na linha de produtos, o que ele vai lançar, uma dificuldade de mercado, um design, um branding. Ele tem que entender que na Veneto ele pode contar com uma central de soluções. Ele não precisa, vamos dizer assim, quebrar a cabeça em cada um dos insumos que ele tem lá. Ele sabe que ele pode contar com a Veneto para atender o que ele precisa. E aí a gente traz para nós esse compromisso porque precisa ter, obviamente, a robustez, a excelência, a credibilidade, a parte toda de controles e qualidade. Eu acho que isso não precisa nem falar, porque ela já é uma premissa básica e a Veneto ela é muito, muito cautelosa nesse quesito, né? A gente lida com grandes marcas e a gente fornece para grandes marcas. Então não tem como a gente pensar diferente disso, mas é tudo muito voltado para essa questão, entender como a empresa se tornou nessa trajetória de sucesso, nesses últimos 36 anos. A gente sempre, é bacana ouvir o Léo falar nas histórias e como a empresa atravessou esses períodos de instabilidade, porque em 36 anos, só a nível Brasil o que não aconteceu, só a nível mundial, então nem se fala. E nós que estamos agora assim no front, no dia a dia, a gente percebe o quão robusto tu apresentar para um cliente uma estrutura que tem esse lastro, seja de histórico, seja de sucesso, seja de respaldo técnico, seja de segurança com marcas. Então, isso são todos eles pontos que carregam confiança no cliente, mas carregam responsabilidade de nossa parte também. Então, é uma busca constante. A gente está toda semana atrás de discussões, o que nós vamos promover. O fornecedor que nem está aqui essa semana, um fornecedor parceiro nosso da Itália, ele vem para cá e a gente senta discutindo, bom, o que está acontecendo aqui no mercado, que informações ele traz de lá, o que a gente pode sincronizar e entender como ajustar aqui. Então, é uma mudança constante, como o Franco também citou antes. Sim, né? Franco. Me desculpe as distribuidoras, né? Mas é até uma ofensa dizer que a Veneto é uma distribuidora, né? É verdade. Cara, agora eu conhecendo e todos que estão nos ouvindo, a Veneto não é uma distribuidora. E deixou de ser distribuidora há muito tempo atrás. Isso dá para perceber nas falas de vocês. Sim, sim. E eu acredito que é isso que vocês estão imprimindo lá dentro, né? Todo colaborador. Hoje a Veneto... Se alguém perguntar
Franco, o que é a Veneto? É uma distribuidora? Não, cara, isso é uma ofensa. A Veneto não é mais uma distribuidora. Também é. Mas é que assim, na cabeça, não só minha, mas de muita gente, o que é uma distribuidora? Cara, tá aqui na prateleira o produto. Tchau, cara. É a parte transacional, né? Parece assim. que é só assim, cara, me manda o pedido que eu te mando a peça ou o equipamento aí e acabou. Só que, cara, de toda a história do nosso bate-papo aqui... Não, esse né? para nós é o, vamos dizer assim, é uma partezinha do resultado de todo o nosso trabalho. É uma operação. Exato. A distribuição Exatamente. é uma operação. É uma operação dentro. Só dentro, né? Mas o corpo, a Veneto, como se diz... ela é muito mais do que uma distribuidora de produtos internacionais. Com certeza. Sim. Para o segmento atual, né? E eu queria falar um pouquinho sobre essa robustez de negociação internacional, né? Também precisamos ter um corpo aí de pessoas que falam inglês, espanhol, né? Tem negociar com empresas internacionais, sabendo de toda a problemática que o Brasil, né? A imagem que o Brasil tem frente a empresas europeias, a dificuldade, né, que tem de chegar lá na ponta. Eu queria que tu explorasse um pouquinho, falasse sobre como nasceu, né, as negociações internacionais e hoje como elas são conduzidas. Existem reuniões lá semanais, mensais? Vocês vão visitar os fornecedores? Vocês falaram que tem um hoje italiano, né, um fornecedor italiano aqui visitando vocês. Como é que é o relacionamento aí com esses parceiros, com esses fornecedores? Franco, fala um pouco do início lá, como começou. O início começou de uma forma, vamos dizer assim, tradicional para a nossa região, descendentes de italianos, fomos à Itália, né? Perfeito, é o sonho de todo mundo aqui, né? Nosso primeiro parceiro internacional, a Perdomini, ela é uma indústria de insumos enológicos da Itália. O dialeto vêneto, no fim das contas, né? Acabamos conversando em dialeto vêneto com eles, né? Mas, obviamente, isso não é um limitante e nem uma regra. E hoje temos fornecedores de todas as partes do mundo. Nisso, eu gostaria de fazer um comentário que talvez para nós brasileiros não seja tão explícito, mas eu sinto bastante que o Brasil é um país exótico. Em termos empresariais. É um país de risco, é um país que muitas empresas têm muito, não sei se é medo, mas precaução em estar aqui e que tem precaução em fazer negócios com empresas daqui. Então, tudo que falamos agora é uma pedra fundamental que nós apresentamos para os nossos parceiros, que é uma solidez, confiança, segurança, né? E a questão do dia a dia da negociação com os parceiros, a cultura é muito forte, é incrível. O jeito que se lida com o americano, com o mexicano, com o chileno, com o francês, com o alemão, com o italiano, com o chinês, com o indiano. Cara, muda, né? Muda. Vocês têm que ser... Acho que mais do que o idioma é até a questão de interpretação cultural. Muito mais que o idioma, sim. O idioma, vamos dizer, já é o baseline, assim, hoje nossa equipe de vendas mesmo, todo mundo ali, né, Lércio, um espanhol, italiano, conduzem muito bem. Da nossa parte mais operacional, assim, de dia a dia com o Comex, tem as meninas lá, né, a Fran, a Ju, inglês, espanhol, é diário, isso é uma rotina já. Em alguns casos, a gente sentiu a necessidade e aconteceu por essa questão cultural de ter que falar um francês. Então, eu tenho ainda essa habilidade de desenvolver um diálogo em francês, ajudou em alguns casos. É muito de entender, assim, o momento, mas é como o Franco diz, o Brasil é visto lá fora por diversos pontos de vista. E a gente percebeu isso já. Às vezes, a forma como o americano nos enxerga, como o europeu nos enxerga, como o latino nos enxerga, a gente precisa sempre estar dando essa visão nossa de Brasil para que eles enxerguem, porque obviamente existem inúmeras oportunidades e sempre tentando contornar esse risco, tentando mostrar essa robustez. Vender que aí a nós, empresa. como Veneto, podemos ser, né? E somos, obviamente, para eles que estão lá fora, essa robustez aqui. Mas sim, precisa ter equipe voltada para idioma, documentação hoje em inglês, né? Certificações internacionais.
Então precisa ter uma equipe e, né, chegamos a esse nível também. Todas as áreas da empresa hoje a gente tem essa capacidade de desenvolver. E além disso, toda a equipe de importação ou mesmo comercial visita feiras no mundo inteiro. Exato. Então as feiras também... mais importantes, em novembro tem a CIMEI na Itália, Exato. feiras na Alemanha, todas as feiras no Brasil e no mundo nós tentamos participar para trazer essa tecnologia e conversar com fornecedores, Estados Unidos. CBC. Então é muito, muito importante essa busca de informação. Essa busca e esse compromisso fazem com que vocês sejam fonte, né, para o cliente da Veneto. Né? Vocês são fonte de tecnologia. Né? Exato. Eu vou comentar, Anthony, quando você entrou na empresa, você era diretor executivo e inovação. Exatamente. Então, aí passou uma fase aí que nós tivemos um processo de investimentos em alguns sistemas, seja de BI. Perfeito. Para também ter informações, ter dados, mas para tomar a decisão sobre de forma mais assertiva. Sobre carteira de cliente. Exatamente. Então, hoje a gente conseguiu estruturar nessa linha e aí direcionar estratégias. Então, se hoje a gente consegue ter uma estratégia voltada para marketing, por exemplo, vamos fazer uma ação, uma iniciativa, é porque a gente teve dados extraídos lá da fonte de 36 anos de conhecimento que precisam ser tratados e entendidos, então... E correlacionados com a realidade do mercado. Exato. Claro. Mas agora, isso que tu falou, recentemente a Veneto, né, contratou uma agência de marketing, né, a Elite Digital. O que levou a contratar uma agência de marketing? Né? Qual foi a maturação na mesa da Veneto? Quando veio essa ideia? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre expansão, né, territorial e também, eu digo não só Brasil, mas América Latina, como vocês falaram, estão exportando. O que bateu para vocês optarem em fortalecer o marketing digital da Veneto? Eloy, são muitos aspectos. Não só marketing digital, mas marketing. Nós sempre trabalhamos com agências. Isso fazem décadas já. Porém, nós como Veneto, sempre ditamos muito da estratégia. E nós entendemos que chegamos num ponto que nós precisávamos incorporar esse conhecimento. Ou seja, trazer alguém ou uma empresa que possa fazer isso que nós falamos que fizemos, debater e construir estratégias. Nós não queríamos mais ditar as estratégias, nós queríamos debater e construir como conversar com o nosso cliente, né? Como prospectar o nosso cliente, como interagir com o nosso cliente, como informar o nosso cliente. Né? Nós entendemos que o nosso jeito de conduzir o marketing ou a comunicação junto com as agências que nós trabalhamos não era mais o suficiente dentro do que a empresa precisa. Né? Então, é um pouco da mudança que eu comentei antes. Sim. Entendemos que precisávamos mudar a forma de fazer, aprender, fazer diferente, fazer melhor. Então, e é interessante também porque nós chegamos a essa conclusão não pela diretoria ou por ideia. Isso, como é que foi? Eu acho que nossa empresa é bastante aberta para as pessoas desempenharem. E estamos trabalhando para ser cada vez mais isso. Então, hoje até a Fernanda, né, tá muito ativa, né, nossa colega, nessa questão do marketing. Ela é comercial lá, Franco? Inclusive, só fazer um parênteses, a decisão sobre a agência, estratégia de marketing, teve uma decisão antes disso, que foi a própria mudança de atuação da Fernanda. Exato. Ou seja, a criação de uma gerência voltada para esse viés marketing comercial. Exato. Entendi, ela é ligada ao comercial, mas hoje ela faz, vamos dizer que ela faz a ligação do marketing endo e externo também na empresa e faz a ligação também muito do trabalho da diretoria, principalmente comercial, com a equipe de vendas, com a equipe de vendas externas e tal. E essa questão da necessidade de incorporar isso, ela trouxe. Foi uma iniciativa dela que trouxe, que disse, olha, quem sabe nós pensamos isso diferente. E nós começamos a debater, pautar, e aí incumbimos ela de dizer, traga alternativas. Né? Então, a Veneto, ela tem agências já, ela contrata agências de marketing já há décadas, como tu falou. Sim. Então, já existe uma consciência também, até dos próprios diretores da empresa, sócios, fundadores, que sim, o marketing é
uma veia, é um departamento, ele apoia sim o setor comercial. Sim. Né, para difundir a marca a nível nacional. Né? Obviamente começou, né, contratação, esporte de trabalho. Claro. Mas já acho que dedicada com mensalidade, acho que são... acho que mais de 16, 17, 18 anos, agências já contratadas. Desses 36 anos. Isso mostra a maturidade de vocês também. É praticamente integrar uma empresa de prestação de serviço, vamos chamar assim, mas dentro do DNA e da estratégia da empresa, porque precisa estar ciente dos movimentos, das iniciativas, então... acho que foi uma decisão bastante assertiva e depois de um processo, obviamente, que envolveu escolhas e parâmetros que a gente julgou pertinentes para o momento que a Veneto, o grupo, se encontra. Sim. E aí, estamos iniciando esse trabalho com a nova agência, né, com a Elite, aí, mas está sendo bastante proveitoso, bastante positivo. E a gente vê um futuro bastante promissor aí pela frente. Mas tu vê, já está na característica da Veneto, né? Trabalhar com marketing, trabalhar com agências. Exato. Independente, né? Da forma como foi, né? Talvez contratando uma primeira, experimentando, vendo o que aquilo ali deu de resultado. Cara, não podemos mais ficar sem. Há 18 anos quase, né? O Franco falou. Então, há muito tempo já existe uma consciência dos diretores, dos fundadores, que é necessário ter um departamento de marketing apoiando o setor comercial. Porque hoje em dia, eu ainda visito algumas empresas e assim, o marketing é lá no fundo e o comercial é aqui no outro lado. Não. Eles não se falam, cara. E já há 18 anos ou 20 anos, a Veneto já vem, né, com essa consciência. Nós temos, assim, eu gosto de comentar que as gerações dá para ver... pessoas da era industrial e as gerações seguintes. E no nosso caso, até é difícil separar marketing de comercial. Olha aí, cara. Mas essa maturidade não é tão vista aí fora, cara. Eu visito muitas empresas, converso com muitos diretores. Cara, empresas grandes, gigantes, muitas vezes o diretor não tem essa consciência. Não enxerga o marketing, e não digo marketing digital, o marketing. Marketing que pode atuar no endo, que pode atuar numa expansão, que pode atuar numa captação, numa proposta comercial qualquer. Não enxerga isso. Meio que dá a maletinha dos produtos para o vendedor e o vendedor, né, que toque ficha. Então eu vejo que já tem uma maturidade, né, que já vem há tempo. Né? Eu entendo que é difícil tu ter uma proposta, como tu falou, o vendedor vai vender. Se não tem uma proposta estruturada, um plano, né, uma direção, não necessariamente diretrizes, ou uma direção, um plano maior, ele vai vender produto. Não vai vender a solução como não vai vender a empresa, não vai vender o conhecimento, não é nem vender, não vai remunerar todo o trabalho que é feito, né? Então, nesses anos todos, teve uma reestruturação comercial lá dentro, é isso? Então, teve uma relocação de pessoas, de responsabilidades lá dentro e deram essa incumbência para essa pessoa. Exatamente. É isso? Foi assim? Essa foi recente, né? Porque o marketing era feito no comercial. Dentro do comercial, né? Sim. E hoje, então, nós botamos, vamos dizer, uma pessoa responsável, botamos um dono ali para fazer essa interação interna, externa, entre nós mesmos, com clientes, com fornecedores. Obviamente, eu não faço tudo sozinho, por isso que tem uma agência. Claro, né? Claro, cada um. Mas que organize, que lidere esse papel. Né? Bacana. Cara, eu gostei muito desse nosso bate-papo. A gente já está indo para a etapa final aqui. Queria agradecer a presença do Franco, diretor administrativo, do Laércio, nosso diretor comercial da Veneto, o Anthony, nosso diretor executivo, né, de estar falando um pouquinho mais sobre a Veneto, das dificuldades, do que foi passado, das diretrizes. Cara, e eu fiquei orgulhoso, cara. Eu acho que quem nos ouviu hoje aqui, ter uma empresa como a Veneto do nosso lado, saber que é daqui, cara, e que vocês já pensam nesse formato, cara. Cara, pra mim, eu saio desse episódio aqui hoje de orgulhoso, assim, cara, de ter pessoas como vocês, fundadores, diretores e jovens à frente de uma empresa como essa, buscando crescimento, passando por cima dos desafios que a gente sabe o quanto que é, né, empreender no Brasil e negociar com fornecedores internacionais, né?
Se alguém quiser falar, dar mais uma fala, um insight que teve também do nosso bate-papo hoje aqui, já passo a palavra. Mas de primeiro momento, queria agradecer. Foi muito rico o nosso episódio. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo vão aprender muito e vão implementar muito ensinamento que saiu da nossa mesa aqui. Que bom. Eloy, da nossa parte, agradecer o convite mais uma vez. Fico feliz com as tuas palavras e nós poder passar um pouco a nossa experiência, né? Não quer dizer que somos melhores ou piores, ou que sabemos ou não. É só um pouco do que nós passamos e acreditamos e fizemos no dia a dia. E agradecer também o Anthony e o Laércio terem vindo comigo e também todas as pessoas que trabalham comigo conosco lá na Veneto, né? Eu acho que talvez isso faltou falar um pouquinho hoje. Nós investimos em pessoas, tá? Falamos muito do processo, mas talvez faltou falar disso. Investimos em pessoas, tá? Buscamos trazer pessoas com aderência à nossa cultura, pessoas capacitadas, como falamos muito, né? E a Veneto tem foco e comprometimento com o cliente e com os mercados. Isso só é possível se as pessoas forem focadas e comprometidas com o negócio, com o trabalho delas no dia a dia. E nós sempre falamos que absolutamente todas as funções dentro da empresa, todas, são muito importantes. Porque o Anthony comentou antes que é preciso cada etapa, nós queremos excelência em cada etapa para conseguir entregar isso para o cliente. Essas pessoas estão em todas as etapas. Se uma delas falha... Perfeito. Não, já mostrou. Então, uma sinergia fundamental. Eu queria destacar essa parte das pessoas porque é uma característica e um ponto bastante importante da nossa empresa também. Perfeito. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Então, hoje encerramos aqui o nosso episódio do EliteCast com a Veneto Mercantil. Um abraço a todos. Até o próximo.